Olá, você deve estar se perguntando que aparelho estranho é esse aqui do meu lado. Esse aparelho foi criado em 1925 para gerar mais concentração e foco nos estudos na leitura. O nome dele é The Isolator. E esse aparelho hermeticamente fechado, ele impedia que entrassem ruídos externos e assim a pessoa conseguia se concentrar mais em seus estudos. De 1925 para cá mudou muita coisa. Primeiro, a quantidade de informações que recebemos é muito maior e, felizmente, não precisamos usar um negócio esquisito desse tamanho em nossas cabeças. Eu sou Renato Alves, recordista brasileiro de memória, e quero passar neste vídeo várias dicas para você estudar com qualidade, ler com qualidade e reter conteúdo em sua memória. Seja bem-vindo ao nosso mini curso. Um ponto importante que nós devemos discutir é a importância da leitura em nossas vidas. A leitura foi importante em minha vida, aliás é importante até hoje em minha vida e deve ser importante também em suas vidas. Hoje o mundo ele é dividido entre aquele grupo de pessoas bem instruídas, informadas, aquelas pessoas que a gente admira porque citam detalhes na área de economia, finanças, política, religião, falam com propriedade, falam com conhecimento de causa, e aquelas pessoas que fazem parte da paisagem. A instrução, a leitura é a maneira mais democrática de aprendermos. E quando você tem um volume de informações muito grande, você precisa de estratégias e de técnicas para lidar com isso. Nosso curso avançado de leitura dinâmica, estudo e memorização de textos vai ensinar você a ler de 3 até 6 vezes mais rápido para poder dar conta daquela quantidade enorme de matérias e de textos que nós temos que assimilar. E a primeira dica que eu quero apresentar para você é o estudo como uma jornada solitária. O sucesso é uma jornada solitária, você deve saber bem disto. O sucesso é a gente que faz, depende dos nossos esforços, das nossas intuições, depende do nosso conhecimento. E se o seu sucesso vem através do estudo, o estudo também é uma jornada solitária. Ninguém vai fazer prova por você, assim como ninguém pode estudar por você, ninguém pode ler um livro por você. Existem etapas em nossas vidas, em nosso crescimento, que a gente não consegue terceirizar, depende do nosso esforço pessoal. E não falta dinheiro para as pessoas que querem se qualificar, até porque você encontra livros de graça em bibliotecas públicas, o livro não tem imposto, o livro tem sido barateado a cada ano que passa. Mas o que a gente percebe hoje? Pessoas que compram livros para enfeitar estantes, que se não é estante física na casa, hoje as pessoas compram livros para enfeitar a estante virtual de seus tablets e de seus PCs. A gente vê aqueles alunos desesperados tirando xerox de apostila, aquelas pilhas de folhas que vão se acumulando, eles não conseguem ler. Quando lê com pressa, não tem resultado. E o diagnóstico para esse desespero coletivo que as pessoas estão tendo, de ver um mundo avançando, de ver as pessoas como uma corrida, pessoas seguindo em frente e a gente ficando para trás, está o quê? O diagnóstico está na falta de tempo. Hoje as pessoas deixam a leitura em último lugar. Você tem um problema, você sabe que a solução do problema está no conhecimento, na base de conhecimento que você adquire, porém a gente acaba protelando, deixando a leitura em último lugar, ou seja, deixando a solução dos problemas em último lugar. Isso vai gerando desespero, vai gerando uma angústia enorme, não é verdade? E o que acontece com essa falta de estratégia é que você acaba colocando muitas vezes a culpa nas outras pessoas. E na verdade nós temos que assumir a responsabilidade por nossas escolhas e verificar sim que existem etapas da vida que dependem do nosso esforço pessoal. E o estudo é uma jornada solitária, não dá para terceirizar o estudo, assim como não dá para terceirizar a leitura e nem o fazer a prova. Aliás, fazer a prova, pessoas que tentaram terceirizar o fazer a prova, quem cuidou disso, você sabe bem, foi a Polícia Federal, né? Então não dá para a gente terceirizar, é o esforço que depende totalmente de nós. Essa quantidade de matérias que nós recebemos todos os dias, somando a falta de tempo, gera o quê? Gera angústia, gera frustração. Então a sua leitura se torna mais lenta, uma leitura sem foco. Quando você não tem foco, você não tem retenção. E aí o que você experimenta é a frustração. A coisa não está acontecendo, você insiste, você lê sem concentração, você lê com pressa. Essa frustração instalada, ela gera o quê? Aversão. Não gosto da matéria, não gosto desse livro, não gosto do professor. Quando você tem aversão, você tem também a preguiça de ler. Então você lê já sem muita vontade. E quando você tem preguiça de ler, o que acontece? Vem a protelação. Você acaba desistindo muitas vezes e deixando a leitura para depois. Ou seja, deixando a realização do seu projeto
para depois. Então a falta de estratégia, que implica em falta de tempo, falta de método e principalmente falta de compromisso, acaba gerando esse desespero coletivo das pessoas. Nosso objetivo no curso de leitura dinâmica é acelerar sua leitura, acelerar de uma forma que você consiga, num curto espaço de tempo que sobra no seu dia, na sua agenda, você consiga colocar sua leitura em dia, você consiga fazer isso com compreensão e principalmente com retenção. Afinal de contas, o prêmio de quem lê um livro é lembrar daquilo que foi lido. A segunda dica que eu quero passar para você é identifique os obstáculos que impedem que a leitura aconteça. Quando a gente fala em obstáculos de leitura, não estou falando daqueles processos antiquados de leitura dinâmica, antiquados da época do nosso amigo Kidei Soleito, em que você tinha que fazer o treinamento visual para que você conseguisse ler um pouco mais rápido. Na verdade, a visão é importante porque é através dela que a gente capta o conteúdo do texto. Só que, pensa comigo, você navega na internet, você usa um computador, você talvez tenha jogado muito videogame, ou talvez você use o tempo todo o seu smartphone, seu celular, com games, com joguinhos. Se você já faz isso há mais de 2 anos, com certeza, todos os dias, há mais de 2 anos, aliás, com certeza você não precisa de treinamento visual. Você precisa saber direcionar a visão de uma maneira correta, isso a gente ensina no curso, mas não precisa fazer um treino visual pesado. Então a gente consegue reduzir no nosso curso aquelas horas de estudos em leitura dinâmica, de treinamentos visuais em leitura dinâmica, a gente consegue reduzir isso para 10, 15 minutos no máximo. Você consegue aumentar a sua velocidade de leitura em até 6 vezes. Então, outras questões importantes que impedem que a leitura aconteça, uma é a falta de hábito de leitura. Aliás, no Brasil existe uma cultura terrível, o professor chega numa aula todo contente, e aí galera, próxima prova vocês vão ter que ler esse livro. Como é que o estudante reage a esse convite? Legal professor, manda aí esse livro, crescimento intelectual, prosperidade, ascensão intelectual. É assim que o aluno reage? Não, não é. Você sabe como é que ele reage, né? Que chato, vou ter que ler, qual o tamanho do livro, tem muitas páginas, tem desenho, já saiu o filme, né? E na verdade acaba gerando o quê? Um desinteresse, uma briga com o professor para que não tenha que ler. Por quê? Na nossa cultura não existe um estímulo à leitura. Existe veladamente um estímulo ou outro na televisão, mas as pessoas não são conduzidas para a leitura. E o que acontece com isso? Qual o reflexo disso? Segundo a Câmara Brasileira do Livro, o brasileiro lê hoje 3,8 livros por ano, essa é a média per capita. Esse número ele tem um problema. 3,8 livros por ano inclui aí o maior comprador de livros do país. Qual é o maior comprador de livros do país? O governo federal. Então vamos tirar o governo da conta. Quanto é que sobra? Aquela pessoa que vai lá na livraria e compra um livro porque acha importante a instrução, cai para 0,93 livros por ano, 0,9. Esse número também tem um probleminha, tá? Isso é livro vendido, não é livro lido. Não dá para saber se a pessoa leu o livro. Só para você ter um parâmetro, na Argentina a média per capita de livros na Argentina chega a 27 livros por ano. No Chile, 22 livros por ano. Na Europa passa de 30. E no Brasil não chega nem a 1 livro por ano. Se você acha que a leitura é essa ponte que pode te levar de onde você se encontra hoje até a realização dos seus projetos, objetivos e sonhos, então a gente tem que começar a entender a leitura como um fator essencial para o nosso crescimento e começar também a investir em ferramentas, em técnicas de leitura. Outro ponto importante é a falta de planejamento. A gente vê muitos estudantes, eles pegam aquelas pilhas de livros enormes, de apostilas e perguntam: Deus, por onde eu começo? Eles não sabem por onde começar, eles ficam perdidos, eles pegam um livro aqui, começam a estudar um pouquinho, e no dia seguinte a ladainha continua, e hoje, por onde eu começo? Tem algo mais desesperador do que isso? Você não saber para onde vai, você não ter um norte, não ter um plano de leitura. A falta de planejamento também acaba minando nossa energia, a gente acaba desanimando na leitura. Outra questão é a falta de técnica. As pessoas são alfabetizadas na escola, mas poucas sabem realmente ler. As pessoas acabam lendo de uma maneira errada, de uma maneira lenta, fazendo vocalização ou subvocalização. As pessoas acabam gerando um cansaço enorme, gastam uma energia enorme para ler um mínimo de páginas. Então a técnica de leitura dinâmica, ela ensina você a ler com foco, com concentração, com compreensão e, acima de tudo, retenção de conteúdo na memória. E, aliás, de memória eu entendo bem
Então você tem aí a soma da falta de hábito com a falta de planejamento e a falta de técnica gera o que? Uma grande frustração na leitura, e nosso curso avançado ele tem como objetivo municiar você com ferramentas para que você consiga ler mais e com qualidade. Então está no momento de parar para pensar se não é importante investir um pouco em estratégias de leitura. Cognição não falta. Nosso cérebro, essa máquina maravilhosa que nós possuímos, com mais de 100 bilhões de neurônios, ela está pronta. Existem funções de aprendizado, funções de cálculo, de raciocínio e uma função maravilhosa chamada memória humana. Então as ferramentas estão prontas. O que a gente ensina no curso? A abrir a caixinha de ferramentas e a gente mostra, olha, essa ferramenta você consegue fazer isso, essa ferramenta junto com essa outra aqui você consegue fazer aquilo. Então dessa forma você tem um domínio maior da sua capacidade cognitiva e das funções que você pode aplicar no momento do estudo, no momento da leitura. E no nosso curso você vai aprender a criar o hábito de leitura, para que você tenha aquela vontade de ler e ler cada vez mais, fazer um planejamento da leitura, para que você consiga ir do começo até o fim, lendo todos os livros que você planejou, que você comprou, que você adquiriu. Ler de 3 a 6 vezes mais rápido, aí vem a cereja do bolo, a gente ensina você a aumentar consideravelmente a velocidade da sua leitura e, melhor do que isso, com compreensão e retenção, registrando esse conteúdo em sua memória. E ler, como você deve saber bem, é um caminho mais democrático, mais econômico para a ascensão cultural, ascensão econômica, ascensão financeira. Domênico de Mastro, um dos maiores pensadores do mundo, ele dizia que o sucesso está naquilo que você faz depois das 18. Então se você, por exemplo, ganha um salário mínimo e acorda de manhã, de madrugada, pega transporte, vai para o trabalho, rala o dia inteiro, sai do trabalho cansado, pega transporte, chega em casa já à noite, não tem energia para mais nada que não seja assistir televisão e depois dormir, e você ganha um salário, está condenado a ganhar um salário enquanto durar aquele emprego. Então o que Domênico de Mastro ele vai dizer? Olha, não, o sucesso está naquilo que você faz depois do expediente, que é assistir um curso, assistir uma aula, fazer uma faculdade, assistir um vídeo, é o que você está fazendo agora, ler um bom livro. Então quando você começa a investir, você começa a prosperar. E essa conexão que você faz com a leitura traz uma experiência muito importante, você tem uma ascensão cultural e intelectual muito plena, você expande o seu espaço conceptual. O espaço conceptual é uma área da nossa mente onde nós temos ideias, onde nós temos as nossas melhores ideias. Então você consulta um acervo, o banco de dados, você tem um problema, você tem um espaço conceptual e você pesquisa o seu banco de dados, as suas cartas, as suas possibilidades. E aí você, a partir desse banco de dados, você vai encontrando o quê? As soluções para conceber boas ideias. O espaço conceptual de muitas pessoas ele é reduzido. Por quê? Porque quando você não conhece muito, você não tem muitas possibilidades de ação. Quando você investe nesse banco de dados, e a leitura é a melhor maneira de fazer isso, quanto maior essa capacidade, essa gama de conhecimento que você tem, mais você expande o seu espaço conceptual. Você consegue encontrar rapidamente as melhores soluções para os piores problemas. Então a leitura ela é um caminho para a prosperidade. Os grandes líderes diziam isso. A gente leu muito, leu muito, leu muito e por isso conseguiram conquistar. Uma pessoa bem instruída, uma pessoa que lê bastante, uma pessoa que estuda, ela tem um aumento de até 70% no ganho de uma pessoa que não tem instrução alguma. Então a leitura é um caminho para a prosperidade, não tenha dúvida disso. E nosso curso vai te ensinar então esse hábito de leitura, a vontade de ler mais, ler rápido, colocar a leitura em dia, expandir esse espaço conceptual de uma maneira extraordinária. A maneira que nós vamos fazer isso, claro, é passando toda a nossa expertise em memorização. E acho isso essencial, porque de nada vale você ter uma técnica de leitura dinâmica se você não souber memorizar. E memorização eu entendo muito bem, eu fui o primeiro recordista brasileiro de memória, eu tenho 16 anos de estrada ensinando estudantes, ensinando profissionais a estudar e memorizar com qualidade. O curso que eu faço, ele é uma referência nacional, ele é considerado o melhor curso de memorização do país, foi aprovado por pedagogos, então aqui com certeza você está em boas mãos. Nós fizemos esse trabalho de 16 anos construindo uma técnica de leitura que fosse eficaz, uma leitura concentrada com a retenção do texto, e é isso que todas as pessoas procuram num bom curso de leitura dinâmica. Então a gente vai
fazendo um trabalho onde você não vai nem precisar sair da tua casa, vai estudar, treinar no máximo 15 minutos por dia. Tem treinamento, Renato? Sim, tem treinamento, mas é de apenas 15 minutos. E você tem que ter, claro, na tua vida, 15 minutos para investir em conhecimento, para investir na sua educação, e com isso você consegue a expansão desse espaço conceitual. Vamos lá? Vamos à próxima dica. Fortaleça a sua memória. E aí vem essa questão importante, de que adianta ter uma boa técnica de leitura se você não souber exercitar muito, fortalecer muito a sua memória. Eu tenho um livro muito bacana chamado Os 10 Hábitos da Memorização, que eu lancei alguns anos atrás. Este livro eu ensino como riscar do vocabulário o verbo esquecer, como fortalecer a tua memória a ponto de ter uma memória 10 vezes mais forte, uma memória de elefante. Se você quiser conhecer esse livro, tem lá no site renatoalves.com.br, mas assim, não compra o livro ainda não. Eu vou te fazer uma proposta interessante daqui a pouquinho, você vai gostar. Esse livro pode ir de graça para você. Continua comigo aqui e vamos ver as próximas dicas. Bom, quando você fortalece a sua memória, você você evita aquele retrabalho. O que é o retrabalho? Ler, terminou, não lembra nada, tem que ler de novo. Termina, não lembra nada, tem que ler de novo. Esse retrabalho ele é evitado totalmente quando você tem uma boa técnica de leitura e memorização. Veja um exemplo de como a maioria das pessoas agem, os estudantes agem. Eles pegam um livro, eles leem um livro e jogam o conteúdo num caderninho de anotações, fazem uma redação, fazem um resumo. Então fica aquele processo, livro, papel, livro, papel, livro, papel. E da memória dele? Nada. E esse é um grande problema, uma grande armadilha, porque na hora da prova ele vai consultar e ele vai encontrar nada. Tem aquele branco na memória, ele não consegue lembrar porque ele de fato não memorizou. Até memorizou esse trajeto do livro, papel, ele é registrado na chamada memória operacional, que é uma memória de curtíssimo prazo. O processo correto para você fazer um estudo de qualidade passa primeiro pela leitura do livro, uma leitura dinâmica, com compreensão, com retenção. Aí você envia esse conteúdo para o cérebro e no curso a gente ensina você a memorizar a matéria, o conteúdo, e só depois disso você coloca no papel. Então o padrão que nós temos é o livro, cérebro, papel. Livro, cérebro, papel. Leio o livro, envio para o cérebro, fecho o livro, já não preciso mais deles, e coloco no papel aí não precisa ser muita coisa, pode ser um pequeno relatório do que você aprendeu. Isso já é uma validação do conhecimento, a gente vai ver isso também lá no curso. Esse é o processo correto para fazer da leitura e do estudo um processo eficaz, eficiente. Então a maioria das pessoas leem, são alfabetizadas, mas poucas pessoas sabem ler dinamicamente. As pessoas diferenciadas, as pessoas que sabem a importância do conhecimento, da aquisição cultural, elas fazem uma leitura dinâmica e aí rapidamente lê o jornal, lê a revista, já se informa. Durante o expediente tem os documentos para ler rapidamente, já assimila aquele conhecimento. No final do dia você tem que ler um livro em casa, lê aí X páginas por dia, às vezes consegue ler até um livro por dia. Leitura dinâmica é assim, às vezes você lê um livro num dia só, às vezes você lê 1 ou 2 livros por semana, né? Então você consegue ser muito mais eficiente, e muitas pessoas usam a memória, mas poucas sabem usá-la com inteligência. Então nós vamos unir aqui nesse curso estratégia de leitura com estratégia de memorização, que faz desse curso um trabalho inédito. E por que fazer um curso de leitura dinâmica? Qual a importância dele em nossas vidas? Muita informação, pouco tempo e nenhuma estratégia. Esse é o mundo que nós vivemos hoje. Quando você não tem estratégia de aprendizagem, acaba frustrando os nossos sonhos. Você deve saber bem, se você estuda, faz uma faculdade, curso de Direito e Medicina ou outros cursos, que o que você aprende em sala de aula equivale a 10% do que você precisa saber para ser um grande profissional. Isso é essencial que você tenha em mente. O que você aprende em sala de aula equivale a apenas 10% do que você precisa saber para ser um grande profissional. E os outros 90%? Segredo dos nerds. Por que os nerds são inteligentes? Porque eles sabem que 90% do esforço é em casa. Então o estudo é 1% de inspiração e 99% de foco e de concentração e estudo de qualidade. Então na faculdade você recebe muito pouco, mas para ser um grande profissional você tem que estudar em casa mesmo, e isso se faz como? Através da leitura. Videoaula é legal? É legal, só que a videoaula ela contempla um mínimo do que você encontra no livro. Então você pega muitos vídeos com resenha
de livros. Mas é o mínimo, não é a essência. Se você quer ser um grande profissional, quer ter domínio de conhecimento, o fundamento das teorias que existem no mundo, o livro é o melhor canal. Até porque se você for transformar um livro num vídeo, teria que ser um vídeo de muitos dias. Então o livro ele é muito mais completo e a leitura dinâmica faz com que você consiga assimilar muito mais rápido este conhecimento. Então quando você vive num mundo de muita informação, pouco tempo, mas tem uma estratégia de leitura, você começa a ter produtividade. E a pessoa produtiva, ela gera resultados e você começa então a ver as soluções dos problemas acontecendo. Agora, o outro cenário, quando você tem muita informação, pouco tempo e estratégia de leitura, quando você faz uma leitura rápida, você começa a lidar rapidamente com aquela quantidade de conhecimentos que você tem que assimilar e com isso você se torna uma pessoa muito mais produtiva. Uma pessoa produtiva, ela gera muito mais resultados. Algumas perguntas que as pessoas me fazem sobre o curso. Primeira pergunta é essa: já fiz outros cursos ou conheço pessoas que fizeram outros cursos e não deu certo? Olha, esse curso ele tem sim tudo para dar certo. Primeiro porque o curso ele é essencial em nossas vidas, ele vai te ensinar a ler mais rápido. O único caminho possível depois desse curso é você estar lendo mais rápido, no mínimo 3 vezes mais rápido ou até chegando até 6 vezes mais rápido. O curso ele é atualizado, ele é moderno, então de tudo que existe sobre leitura dinâmica no mercado, o nosso trabalho ele dispensou tudo aquilo que gastava o seu tempo em treinamento e nós ficamos apenas com aquilo que é mais objetivo, trabalhando com as ciências cognitivas, a filosofia da mente e toda a estratégia, o know-how que eu tenho em memorização como embasamento. Então esse curso não dá para comparar com outros do mercado. Então se você já fez outros cursos e se decepcionou, aqui com certeza você vai ser apresentado a um trabalho diferente, a um trabalho inédito, inusitado, que com certeza só tem a ganhar, vai sair melhor do que entrou. O curso funciona com textos técnicos? Sim, o curso funciona com qualquer tipo de texto. Evidentemente, o texto técnico ele exige um cuidado maior, uma técnica de leitura especializada, que isso também a gente ensina no curso Leitura e Estudos de Textos Técnicos. Além disso, você aprende a ler rapidamente romances, textos técnicos, textos jurídicos, normas técnicas utilizadas aí dentro da tua empresa, inclusive aqueles textos bíblicos, e o texto bíblico a gente não lê, a gente estuda. Essas técnicas para estudar textos técnicos é um componente de um curso de memorização que eu realizo. Então sim, vamos contemplar textos técnicos no curso também. O que eu vou aprender? As pessoas perguntam no curso. Bom, você vai aprender uma série de técnicas excelentes para a sua vida, como ler até 6 vezes mais rápido, como identificar estímulos desassociadores que desviam a nossa atenção, que roubam a nossa concentração, como sustentar o foco na leitura. Então você escolhe se concentrar na leitura e você aprende a sustentar esse foco apenas na leitura. Técnicas para leitura concentrada, para evitar aqueles pensamentos desconexos que ficam deixando a nossa mente viajar durante a leitura. Técnicas de interrogação laborativa é uma técnica muito especial para você memorizar o texto, interpretar e memorizar o texto. Facilidade para estudar qualquer tipo de texto ou conteúdo, estudar e aprender e memorizar qualquer tipo de texto. A gente foca e enfatiza a questão da memorização por ser essencial. Bom, esse curso você vai ganhar 3 bônus especiais ao se inscrever. O primeiro bônus é como fazer a leitura dinâmica no PC, nos tablets ou no celular. A gente tem que considerar hoje que nós temos essa tecnologia à nossa disposição e dá para baixar um livro no celular ou no tablet e aproveitar momentos que você está, por exemplo, ocioso, aguardando alguém numa fila ou num transporte, e você pode aproveitar esse momento para fazer a leitura, mas a leitura dinâmica. O segundo bônus ele é um treinamento, aliás é um super treinamento de foco e produtividade no trabalho e nos estudos. Ele é um dos seminários mais elogiados em congressos de liderança e de educação do país. Esse trabalho ele vale muito, ele está sendo inserido aqui para você de bônus e tenha certeza, é um bônus transformador, é uma palestra que transforma muito a vida das pessoas. Ela vai além de um mero curso de leitura dinâmica, você vai se surpreender com o que você vai aprender das teorias das ciências cognitivas, da filosofia da mente aplicada ao foco, à concentração. É uma palestra para a sua vida. E o terceiro bônus é um bônus também muito especial, já falei dele aqui hoje, é o livro. Então, ao se inscrever no curso de leitura dinâmica, você recebe na sua casa, pelos correios, um exemplar do meu livro, Os 10 Hábitos da Memorização. Esse livro, só para você ter uma ideia, é o livro de memorização
mais vendido do país. Ele ficou em primeiro lugar no site da Amazon, livros vendidos, não gratuitos, livros vendidos, ele ficou em primeiro lugar, e é um livro que vai fazer a diferença na sua vida, porque vai ajudar você a eliminar o verbo esquecer da sua experiência, da sua vida. Então, está aí. Se você acha que a leitura é a ponte que pode te levar de onde você se encontra hoje até a realização dos seus objetivos, dos seus projetos, na sua vida, nos seus sonhos, então eu lhe convido para assistir este treinamento. Você investe um pouquinho em livros, este livro absorvido, esse conhecimento absorvido, ele gera o quê? Mais riqueza, mais prosperidade. A leitura é o caminho mais rápido e mais econômico para a prosperidade. Se você consegue ler rápido, quanto mais você lê, melhor você fica. E nosso curso está aqui à sua disposição. Curso de leitura dinâmica, estudo e memorização de textos. É um curso avançado. Com ele você vai aprender a ler até 6 vezes mais rápido. A vida é curta, leia rápido. Inscreva-se já e daqui a pouquinho nos vemos lá no primeiro vídeo do curso. Até breve. Meu nome é Rita, sou de São Paulo, sou doutora em Ciências Fisiológicas e eu gostaria de deixar registrado que para eu poder ter esse sucesso, né, nos meus estudos, eu fiz o curso do professor Renato Alves e utilizei as técnicas de memorização de textos técnicos que ele desenvolveu. E por isso que eu fui aprovada do ingresso do curso. É muito importante porque no dia a dia, na correria de um pesquisador, você tem que memorizar vários nomes diferentes, protocolos com substâncias, soluções. E isso, essa gama de informação, ela requer uma memória treinada. E por isso eu recomendo o curso do professor Renato Alves, que tem me ajudado e me ajuda até hoje na obtenção desses resultados que eu tenho no meu dia a dia.